Amigo desenvolvedor Windev, seja bem-vindo a mais uma aula do que é Windev 26, a nossa aula 49, onde estamos tratando sobre o assunto threads e tarefas paralelas. Vem aí a versão 27 do Windev com muitas novidades. A WX Soluções, nosso patrocinador, está pronta para atendê-lo na sua atualização ou na aquisição de uma nova licença. Consulte e faça uma boa escolha. Versão 27 do Windev, WebDev e Windev Mobile. 927 novidades para implementar nos seus projetos. De volta ao projeto objeto da nossa aula, na janela Win Tarefas Paralelas, nós vamos começar a criar várias procedures para o nosso uso. A primeira procedure que criamos então é calcula thread array. Essa procedure não recebe parâmetros. Temos aqui a definição de duas variáveis para calcular o número, um loop infinito que faz a definição. Então eu uso aqui a função thread pause e trato algum erro eventualmente existente com o exception. Número corrente é igual a array cálculo gnIndex array. Incrementamos o índice da array, calculamos o fatorial do número corrente e dizemos ao thread principal que concluímos um cálculo. Então vamos ver como estamos usando as funções de thread aqui, que é a parte importante do nosso vídeo. No nosso código nós temos então um comando pause thread. O pause thread para ou pausa o thread atual durante um tempo especificado. É recomendável utilizar thread pause em vez de multitask ou timeout quando vários threads forem usados, incluindo o thread principal do aplicativo, se o tempo limite não precisar processar ações do usuário. Um detalhe importante aqui é que quando declaramos um serviço, ou seja, quando desenvolvemos uma função que vai rodar como serviço, a função thread pause deve ser substituída por service wait. Aliás, o uso de serviços é um dos tópicos que estaremos abordando no futuro. Nós temos aqui então as variáveis locais e nós vamos retornar o fatorial do número de cálculo. Misturamos a ordem de execução das tarefas paralelas para forçar o número de erros. Depois que pausamos o thread, nós finalizamos o cálculo ou não, dependendo da contagem do array, do índice do array. Em seguida tentamos acessar o array, pegamos o valor no array, número corrente é igual ao array de cálculo pelo seu índice, tratamos o erro, adicionamos um valor ao índice do array, efetuamos o cálculo do fatorial, armazenando ele em número cálculo, e passamos uma mensagem para o thread principal, então para o processo principal da nossa aplicação, execute main thread, onde passamos como argumento a função cálculo atualizado, que recebe como parâmetro o número corrente, que é definido dentro dessa procedure. Na definição da procedure cálculo atualizado,
nós vamos atualizar o cálculo, passando como argumento, então, número corrente. Temos aqui, então, alguns detalhes que são novidades do nosso processo, que é End Automated Procedure. E essa função recebe como argumento uma função de usuário chamada finaliza cálculo. Então, se ocorrer um erro, pega o número corrente, atribui a ele falso. Se não foi calculado ainda, atribui true. Reduzimos os cálculos que faltam. Verificamos o erro. Mostramos que fizemos um cálculo. Vamos ver então agora um pouquinho da definição da finalização do procedimento automático. A função End Automated Procedure interrompe a execução atual ou futura de um procedimento automático que é definido pelas propriedades do procedimento no editor de código. Este procedimento automático pode ser um procedimento automático não executado, um procedimento atrasado, um procedimento recorrente ou um procedimento em um segmento independente. No nosso caso aqui, do nosso exemplo, o procedimento automático é finaliza cálculo. Então vamos ver o código desse procedimento finaliza cálculo. Primeiramente, acessamos aqui finaliza cálculo. A única coisa que ele faz é ativar os botões anterior e seguinte e ativar aqui com o argumento false a função hourglass. Aí, para que esse procedimento seja um procedimento automático, nós vamos ao editor de código e vamos definir aqui no menu pop-up sobre botão direito em finalizar cálculo, nós vamos abrir um menu aqui e vamos ver aqui como configurar o processo automático. Configurar o processo automático é definir como, quando e em que tempo ele será realizado. Então, a primeira coisa, quando a gente clica com o botão direito, é aberta a janela Mecanismo de Procedimento Automático e vamos escolher Timer Schedule Procedure. Veja que ele abre mais duas seções aqui, onde nós vamos definir o número de vezes que ele será executado. Então, uma vez. Aí nós temos a consequência aqui disso, né? Que ele ignora o timer e run a procedure automaticamente. Quando automaticamente inicia após, vamos colocar aqui 20 segundos. Então, 20 centésimos de segundo aqui, ó. Então, o tempo aqui de intervalo é definido em centésimos de segundo, ó. 0,00020, então, hora, minuto, segundo, centésimo de segundo. Veja que assim que eu ativei o Delayed By, ele marcou aqui o Ignore the Timer e Run the Procedure automaticamente, imediatamente. Confirmamos aqui. Vamos ver então agora como é que ficou o procedimento aqui. Ok, muito bem. Vamos recompilar a nossa aplicação aqui.
Compilamos e sincronizamos. Compilação completa. Observem agora que mudou a aparência do nosso finalizar cálculo. Aparece um reloginho ao lado da procedura, indicando que é um procedimento automático. Nem tudo está pronto, mas já podemos calcular e testar as tarefas paralelas. Então aqui eu vou clico em calcular, olha, ele diz cálculos não realizados 1000, porque é o valor inicial. Como não realizei nenhum cálculo, então ele vai pegar o valor inicial e atribuir a esse controle. Na nossa próxima aula nós estaremos definindo as demais procedures e colocando para funcionar os cálculos.